Olá, amigos do Ciência e Espiritualidade. Esse nosso programa de hoje tem um formato diferente do que você está acostumado. A gente tem uma quantidade enorme de informações que nos foram trazidas nesses 3 programas com o Dr. Amit, e o que nós vamos tentar hoje é dar uma desdobrada, uma contextualizada nessas informações no Espiritismo. E eu espero que eu consiga alcançar esse objetivo junto com você, fazendo algumas discussões. Nesse primeiro bloco, eu quero discutir alguma coisa que o Dr. Amit falou no primeiro programa com relação à transformação íntima, né? Quer dizer, você tendo a consciência de que você é o autor da sua vida, ou seja, de que você faz as escolhas e que essas escolhas é que te encaminham para os resultados, então a gente começa a lembrar do grande apelo que o Espiritismo nos faz pela reforma íntima. O que é que Jesus nos colocou? O que é que Kardec, através da codificação do Espiritismo, trouxe de maneira bastante clara? E o que a psicologia moderna, o próprio Jung fala? Eu, como indivíduo, eu não tenho como modificar o outro indivíduo. Eu posso influenciá-lo, mas eu não posso modificá-lo. O meu poder é com relação a mim mesmo. Eu posso me transformar. E eu não sei se vocês compartilham dessa informação ou dessa sensação. Eu já acho isso muito difícil. Eu transformar alguns dos meus hábitos, alguns dos meus mecanismos automáticos, que são até parte dos meus instintos, e que eu identifico como sendo reações não desejáveis, e eu tento transformar isso, anular essas reações não desejáveis. Eu tento implantar novas formas de agir e de reagir às coisas que acontecem ao meu redor, e eu tenho uma dificuldade imensa de fazer isso. Mas a energia que eu gasto para tentar fazer a minha autotransformação é uma energia bem empregada, porque eu tenho a possibilidade de fazer essa autotransformação. Agora, eu não tenho como transformar o outro. E aí que entra esse conflito, esse paradoxo que em um determinado momento da entrevista o Marcelo colocou para o Dr. Amit, colocou para a gente. Ou seja, eu tenho que me voltar para dentro de mim mesmo, num ermitismo, numa maneira de eu discutir comigo mesmo quem eu sou. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso estar conectado com o meio e com o todo, com as outras pessoas que estão ao meu redor, para que eu consiga ser feliz, para que eu consiga me integrar e desenvolver a minha própria vida, a minha inteligência e participar do desenvolvimento do grupo, da sociedade, do meio onde eu estou inserido. Então, esse primeiro momento é um momento em que eu olho para dentro de mim mesmo para saber quais são as escolhas que eu tenho feito, quais são as possibilidades que eu tenho escolhido para a minha vida. E aí, quando eu faço essa minha reforma íntima e quando eu começo a colocar em prática, quando eu consigo colocar em prática nos meus atos, nas minhas palavras, na minha maneira de ser, aquilo que eu escolhi de uma maneira consciente, organizada, então eu começo a influenciar o meio, porque eu passo a ser um exemplo. Os exemplos, eles existem, todos nós somos exemplos, bons ou ruins. Mas a maneira como nós agimos, ela é observada pelas outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, dessa maneira, a gente acaba influenciando o meio. Fritjof Capra fala da teia da vida e fala de como nós estamos interrelacionados. Ou seja, nada acontece a ermo. Todas as coisas, elas acabam provocando algum tipo de reação. E essas reações vão se desdobrando de uma maneira maior, menor, boa ou ruim, harmonizando ou desarmonizando, isso depende da natureza da ação. Mas nós estamos integrados e essa integração ela faz com que as ideias que nós temos elas se irradiem. Se a ideia é uma ideia negativa, ela sempre produz uma resposta negativa. Então, essa resposta negativa acaba trazendo um prejuízo. E se eu dissimulei, se eu disseminei esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia, ele acaba ficando restrito, porque ele não vai ser propagado por causa das suas consequências. Mas quando eu tenho uma atitude, um pensamento, uma palavra que são novas, mas que trazem bem-estar,
isso acaba mudando o que está acontecendo ao nosso redor. E isso vem ao encontro da ideia das minorias criativas. Quer dizer, as coisas as grandes ideias, as grandes mudanças do nosso planeta, elas sempre acontecem assim. Elas acontecem de algumas cabeças, de algumas pessoas, de uma minoria que encontra um novo patamar do conhecimento, passa a vivenciar esse novo patamar e isso vai se alastrando como uma novidade boa e vai sendo usada e adotada pelas outras pessoas de uma maneira progressiva. E o que acaba acontecendo é que depois de um determinado tempo, todo mundo está agindo daquela maneira, não é? Às vezes identificando a minoria que deu o start para essa nova forma de pensar, às vezes não. Então, a doutora Marlene sempre fala isso. O espiritismo, o movimento médico espírita, ele não é um movimento de massas. A gente está vivendo um momento hoje do espiritismo em que ele é muito divulgado e a gente acha muito bom isso. Mas o mais importante não é a divulgação do espiritismo. O mais importante disso é que as pessoas tomem contato com a filosofia espírita, com que aquilo que, na verdade, é o cristianismo mais puro, mais forte, bem colocado por Jesus e agora traduzido para a nossa contemporaneidade pelo Espiritismo. E essa novidade, como ela é boa e como ela traz bons frutos, eu não tenho dúvida que ela vai se alastrar até um momento em que todo mundo vai agir da mesma maneira, achando aquilo totalmente natural e sem nenhum tipo de turbulência, de resistência que é natural que a gente observe sempre que tem uma coisa muito nova acontecendo. Sempre que a gente está trazendo uma proposta muito nova, muito diferente, muito revolucionária, renovadora. Então, esse é o ponto em que eu acredito que nós estamos nesse momento. Nós estamos observando, a partir da doutrina espírita, uma série, sobre o prisma da doutrina espírita, uma série de conhecimentos científicos que estão surgindo em diversos pontos do planeta, em diversas áreas da ciência, e eles vêm somar, vêm se encaixar de maneira perfeita com a filosofia espírita, porque é a filosofia do Cristo, é a filosofia da verdade. E esse encaixe dá cada vez mais força e mais volume para esse conhecimento, para essa forma de pensar. Esse foi o nosso primeiro bloco, nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco nós voltamos para conversar um pouquinho mais sobre essas ideias do Dr. Amit Goswami aplicadas ao Espiritismo.